Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, voltei. Tô aqui para bater um papinho hoje com vocês e também para contar mais um pedacinho da minha história, né? Vocês lembram que eu parei lá quando eu recebi o laudo lá do oncologista, né? Dizendo que eu estava com metástase, né? Que eu deveria ter feito a quimioterapia e eu não fiz só rádio. Então, foram momentos muito difíceis na minha vida, muito difíceis mesmo. Foram momentos assim que eu não desejo para o meu pior inimigo, mas também foi um momento de muito aprendizado, muito mesmo. E na época que eu abri o processo contra o hospital e o laboratório que me deu os 3 laudos, né? Eu fiquei muito perdida, muito perdida. Hoje eu falo para vocês, eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, mas na época eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito perdida e acabei ficando sem ação, né? Não corri atrás, fui fazer todos os exames que eu precisava fazer, né? Graças a Deus, o primeiro laudo estava correto, como eu falei no vídeo anterior, mas assim, foram momentos difíceis de muito aprendizado. Eu entrei com ação em dezembro de 2015 contra o hospital e o laboratório, né? E aí, em 2016, em março de 2016, saiu a minha cirurgia para fazer a reconstrução. E eu fui fazer. E foi o pior momento da minha vida. Até hoje eu me arrependo. Eu deveria ter continuado do jeito que eu estava. Que é em decorrência dessa cirurgia que eu estou aposentada por invalidez. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre gostei de trabalhar. E de repente eu me vi assim. Acho que foi um dos piores momentos da minha vida. Quando eu fiquei sabendo que iam ter que me aposentar por invalidez. O tempo passou, quando chegou em março eu fui, fiz a cirurgia. Era para durar uma média de 4 horas a 5, durou 8 horas a cirurgia. Eu fiquei sabendo tudo isso depois, bem depois. Eu perdi muito sangue, muito sangue. Eu fiquei no hospital, eu me internei e no outro dia já me deram alta. Eu saí do hospital andando. Não tinha nenhuma cadeira de roda que pudesse me levarem até o carro para eu poder subir e vir embora. O médico chegou lá, depois da cirurgia, né? No outro dia, eu operei numa sexta. No sábado ele chegou, falou para mim estar de alta. Eu fui procurar uma cadeira de roda, eu não, né? Uma amiga que estava comigo foi procurar uma cadeira de roda, nem cadeira de roda tinha, isso porque é convênio. E aí, eu desci as escadas, não, mentira, desci pelo elevador. Eu desci e vim embora para casa, mas eu me senti incomodada. Porque a cirurgia que eu fiz foi aquela cirurgia que você faz abdominoplastia, você tira o músculo da barriga para colocar no seio, que é o que vai dar sustentação. E eles colocam uma tela para segurar seu intestino, para segurar sua bexiga, enfim, segurar todos os seus órgãos internos. E eu vim para casa e eu não me sentia bem. Quando foi na quinta-feira, eu senti que
estava incomodando muito, não que estivesse doendo, mas tinha alguma coisa incomodando. Aí a minha amiga ligou para o médico, conseguiu achar ele. Eu fui até o consultório dele aqui, onde eu moro mesmo, que na época ele tinha um consultório aqui. Ele me examinou, não passou nada, né? Passou assim, os remédios que eu tinha que tomar. E falou para mim, você vai tomar por mais 3 dias, depois você vai parar. E foi o que eu fiz. Tudo que mandaram eu fazer, eu fiz. Quando foi com 2 semanas, minha barriga estava toda aberta, toda aberta. Quer dizer, toda não, né? Não onde estavam os pontos de um lado ao outro. Ela estava aberta na parte do meio. E eu fui parar no hospital. 20 dias depois eu fui parar no hospital e voltei para o centro cirúrgico de novo. E fiquei mais 2 horas no centro cirúrgico costurando o que tinha estourado. Os pontos estouraram, estava infeccionado. Ele me passou mais remédio, eu tomei, mas não adiantou, eu vim para casa e 3 dias depois a minha barriga estava toda aberta. Uma semana depois eu voltei para o hospital, ele queria me levar para o centro cirúrgico de novo para fechar minha barriga, eu falei que eu não iria. E ele ficou bravo comigo, né? Eu falei, pô, eu vou ficar tomando anestesia geral e hack até quando? Não dá. Aí eu passei no outro hospital que tem na cidade vizinha, onde eu moro. E quando chegou lá, o médico olhou, 2 médicos foram me examinar e já mandaram eu ir direto para a sala de curativo, começaram a fazer curativo. E eu comecei a ir todos os dias para o hospital para fazer curativo. E nessa de eu estar todos os dias lá, um dia eu estava sentada no banquinho porque não estava resolvendo nada, né? Eu usava uma fralda na barriga e usava uma fralda no seio, porque além de estar aberto, eu estava tendo uma secreção muito grande. E aí eu estava sentada lá no banquinho nesse dia e passou uma médica que eu a conheço já tem um bom tempo. Quando ela me viu, ela me cumprimentou e falou para mim, o que você está fazendo aqui? Aí eu contei para ela, ela falou, deixa eu ver. Ela estava de plantão no hospital. Quando ela olhou, ela falou, meu Deus, o que fizeram com você? Eu falei, então, fizeram isso. Aí ela examinou, pediu uma urocultura da secreção da minha barriga, do seio, que tinha sido refeito. Pediu com uma certa urgência, trocou as pomadas, todo o curativo, ela remodelou tudo. E 3 dias depois o resultado do exame chegou. Aí eu estava lá todos os dias e calhou dela estar no plantão. E quando ela olhou, ela falou, meu Deus, você está com uma bactéria que está comendo você viva por dentro. Está comendo tudo que encontra. Ela falou, a tua sorte, seja muito grata a Deus, é que essa bactéria não caiu na tua corrente sanguínea, porque se tivesse caído, você já teria morrido. Ela me cuidou, ela fez tudo o que estava ao alcance dela, mudou a medicação, entrou com outros antibióticos, passou pomada para fazer o curativo. Moral da história, da época que eu operei até a época que a minha barriga e os seios cicatrizaram, que fechou tudo, passaram-se 6 meses. 6 meses. E foi nesse meio tempo que venceu os 2 anos de afastamento que eu tinha pego pelo INSS. E eu voltei, fiz a perícia novamente, o médico me deu mais 6 meses. E foi o tempo certinho de terminar os curativos, terminar a medicação, porque aí eu comecei a passar com essa médica constantemente. Todo o plantão dela, ela vinha me ver.
E eu sou muito grata a ela. Ela é uma pessoa extremamente maravilhosa. E aí eu consegui. 6 meses depois, consegui fechar os ferimentos, os cortes, né, da cirurgia. Fechou, cicatrizou, aí eu fiquei de boa. Digo de boa, né, sem usar fralda na barriga e no seio. Eu não conseguia subir em ônibus nesse tempo, eu tinha que ir de carro todos os dias para o hospital. Tive ajuda, muita ajuda de pessoas que me levavam, uma pessoa em especial que me forneceu um carro, deixou à disposição para me levar de segunda a sexta. Final de semana eu me virava porque não tinha como ir, utilizar o carro dessa pessoa, né? Então, graças a Deus, eu tive muita ajuda, muita ajuda. E eu sou muito grata a Deus e peço a Deus para abençoar essas pessoas todos os dias. Todos os dias, quando eu faço as minhas orações, eu peço a Deus para abençoar essas pessoas, que elas foram pessoas muito importantes na minha vida. Muito importantes mesmo. Então, em relação ao relato, hoje eu paro por aqui. Agora eu queria deixar um recadinho para vocês nunca perderem a fé. Nunca perderem a fé, não terem raiva de ninguém, não guardarem mágoa de ninguém. Porque se eu tivesse, e não se revoltar, porque se eu tivesse me revoltado, eu acho que eu não estaria aqui. Deus, ele age certinho na vida da gente. Ele não dá o fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. Então, eu peço a vocês que todos os problemas que vocês tiverem, não reclamem, não briguem, se apeguem com Deus, porque é maior do que Ele ninguém. E Ele pode dar tudo que a gente precisa, tudo mesmo. Eu sei que a situação hoje no mundo tá complicado, tá difícil viver no nosso planeta, né? Mas nós temos um caminho, o Pai. Ele sempre está conosco e Ele jamais nos abandona, tá bom? Então, semana que vem eu continuo o relato, né? Porque tem mais coisas ainda pela frente. Mas semana que vem eu continuo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.